Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo vou mostrar uma receitinha bem fácil e simples. Vamos utilizar um ovo, 2 colheres de fermento, é que aí eu coloquei um pouquinho de fermento no copo, mas é 2 colheres. Uma colher só de óleo, por favor. Aí eu errei, gente, eu coloquei 2 colheres de óleo pra quê? Vocês vão ver no final. E só um pouquinho de água. Aí eu coloquei muita água. E eu acho que deu meio que errado, porque a massa ficou muito mole, por causa que eu coloquei muita água e muito óleo. Então, só um pouquinho de água e uma colher de óleo tá ótimo. E depois é só misturar. E um pouquinho de trigo. É que aí eu tinha um pouquinho de trigo no prato, né? E não desperdiço não, gente. Só um meio trigo tá bom. Essa massa rende demais. E mexe, mexe até dar o ponto. Vocês podem ver, gente, que a massa ficou muito mole. Aí eu tive que colocar mais trigo para dar o ponto, porque eu coloquei muita água. Se eu tivesse colocado menos água, eu já tinha dado o ponto da massa já. Mas aí a doida aqui colocou muita água. Aí vocês viram que a massa ficou muito mole, muito mole. Eu tinha que ficar colocando trigo e trigo para até dar o ponto. Porque aqui, gente, nós mostra a realidade, hein? Aí depois eu já fui colocar um trigo na mesa para mim poder sovar a massa. Quando eu coloquei essa massa na mesa, eu vi que faltava trigo ainda. Eu fiquei tão chateada que eu errei no ponto. Aí eu tive que fazer o quê? Não vou desperdiçar a massa. Tive que jogar mais trigo e mexer nessa massa. Foi cansativo, porque eu coloquei muita água. A massa ficou muito mole. Aí eu tive que mexer até que a massa deu ponto. E assim eu continuei jogando mais trigo e mexendo nessa massa. Eu fiquei meio chateada, mas é isso mesmo. Ah, vocês veem aí, gente, esse cortado no meu braço. É que pra ter ideia, eu sou tão desastrada aqui no dia que eu fui gravar o vídeo. Eu tava estendendo roupa e meu braço bateu no arame farpado e cortou. Vocês podem ver, tá bem vermelho. Eu tenho um azar que Deus me livre. Eu nem ia gravar esse vídeo por causa desse braço, mas tá bom. Nessa hora, a massa já deu ponto, aí eu deixei ela quietinha pra descansar. Olha como que essa massa ficou bonita. Aí eu coloquei ela no pratinho. Pra descansar, eu coloquei ela no sol lá fora. Tava fazendo um sol bonito lá fora. Eu falei, vou deixar essa massa lá fora pra ela crescer bem. E olha o resultado, gente. Foi questão de 20 minutos, tá desse tamanho já essa massa. Cresceu bem mesmo, o sol tava muito quente. E depois que ela cresceu, eu coloquei ela na mesa. Tava dando porrada na massa de raiva, porque ela tinha ficado, mesmo crescendo, ela ficou muito mole ainda. E tava grudando na mesa, né? E pra esticar ela tava difícil, porque eu esticava a massa e a massa grudava na mesa. Aí eu tive que jogar mais trigo pra me mexer ainda mais, até dar o ponto pra me poder rechear essa massa. A massa tava boa, gente. O ruim é porque eu coloquei muita água, ela ficou muito mole, né? Eu fiquei até meio assim de postar esse vídeo, mas eu postei porque a gente erra mesmo, não é todo dia que a gente acerta o ponto da massa. É errando que aprende. Essa massa me deu um trabalhão, depois de muito esforço, eu dividi a massa em duas para eu poder rechear, porque essa massa rende muito. Dividi em duas e depois eu vim sovando essa partinha da massa. Para mim poder rechear, né? Tinha que esticar bem. Aí nesse momento eu peguei o rolo e fui enrolando ele, esticando a massa. Aí nessa hora tava criando forma já.
Eu sovei bem a massa, estiquei bem a massa com esse rolo, gente. Olha como que essa massa ficou bonita. Depois de muito trabalho, eu sofri nesse dia. Dá like, pelo amor de Deus, gente. Senão eu não gravo vídeo mais não, porque eu sofri. Toda vez que eu vou gravar vídeo, meu vídeo dá alguma zebra. E nessa receitinha, pessoal, vocês podem rechear da forma que vocês quiserem. Fiquem da sua preferência. Eu particularmente gosto de presunto. Eu vou colocar presunto na minha massa. Aí eu vim colocando presunto na massa. Aí eu peguei o rolo e fui esticando mais a massa das bordas, porque depois tem que fechar a massa. Então tem que estar bem grandinha essa massa aí, bem esticada. E fui colocando o presunto. E depois eu já vim colocando a mussarela. Tem que ter um queijinho, né? Pra ficar boa. Eu particularmente gosto muito de queijo. Aí eu coloquei a mussarela aí na massa. É sempre assim, gente, colocando o recheio bem no centro. Porque depois nós temos que fechar. Aí não pode ficar nas bordas. Depois que eu coloquei a mussarela, eu cortei uns tomates em rodela e um pouquinho mais de queijo. Esse aí é queijo cabacinha. É muito gostoso. Depois eu estiquei mais um pouquinho a massa e fui fechando. Para fechar é bem simples, é só ir fechando mesmo, dos dois lados, não tem segredo. É bem rápido e fácil. Nessa receita eu demorei mais porque eu errei no ponto da massa. Senão, eu já tinha terminado de fazer. Quando fechar e sobrar um pedação bem grande de massa, é só tirar. Pra ficar bem fechadinha a massa. Mas também, se não quiser arrancar, pode deixar assar, vira um pãozinho. Nesse dia eu demorei tanto pra fazer, porque eu errei o ponto da massa. Eu só não desisti porque eu moro na fazenda. Não tem padaria, não tem nada. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer o lanche aqui. Eu tenho que fazer e terminar de fazer essa receita. Aí, como vocês podem ver, eu já fui cortando. Eu gosto de salgado bem grande. Olha o tamanho que eu tava cortando. Porque esse já pega um grandão e já enche, né? Eu tenho muita fome, gente. Não sei vocês.
Fui cortando aí a massa, depois é só cortar e colocar na forma. Depois que cortei aquele outro, tava feito. Aí eu vim com essa massa. Vocês lembram, né? Eu cortei a massa em duas partes para fazer 2 salgadão. Depois estiquei um pouquinho a massa mais para me colocar o recheio no meio. Nessa aí eu coloquei presunto de novo. Se vocês tiverem salsicha, nossa, de salsicha também fica muito gostoso. É que eu moro na roça, né? Só tinha isso aí, eu fui usar os trem que eu tenho aqui em casa. Mas de salsicha também fica muito gostoso. Aí para essa massa acabou a mussarela. Eu tive que usar o queijinho, aquele queijinho cabacinha. É meu vizinho ali da fazenda que faz e é muito bom. Esse queijo parece mussarela e é queijo cabacinha mesmo. Olha aí, gente. Eu não estou mentindo, hein? Esse queijo é feito na fazenda, com leite natural. Nossa, muito gostoso. Eu gosto demais desse queijo porque ele parece mussarela. Esse queijo é tão gostoso que você pode tomar ele no café da manhã, com um pão, com alguma coisa. Pode usar ele nas suas receitinhas, porque ele também vira uma mussarela. Ele serve pra tudo, pra jogar no macarrão, fica muito gostoso. E por último, eu coloquei tomate. Mas se vocês não gostam de tomate, não precisam colocar, é igual eu disse. O recheio fica a critério de vocês. Eu particularmente gosto também com salsicha, mas como eu moro na roça, não tem nenhum mercado perto, eu usei o que eu tinha na geladeira. Mas vocês podem usar muita criatividade de vocês. E relembrando, gente, eu esqueci de gravar pra vocês. Depois que eu cortei a massa e coloquei na forma, eu passei gema do ovo em cima da massa pra massa ficar bem douradinha. Aí eu passei a gema do ovo e joguei um pouquinho de orégano, porque fica muito gostoso. Mas se vocês não quiserem, não precisa. E depois eu deixei a massa crescer mais um pouquinho no sol para depois colocar no forno, porque aí a massa cresce ainda mais. E ficou desse jeito, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e deixem um like. Tchau!